Mostre seu rosto aí, Lucas. Estou abrindo aqui. Ah! Oi, povo, tudo bem? Oi, pijama, mas estou no sofá. Então, Tudo bem, tudo bem. mas Então o tudo Lucas é o bem, tudo bem? responsável pelo suporte, tá, people? Agora, quando alguém tiver algum problema, só mandar lá que nós estamos em cima. Beleza, beleza. Obrigada, Lucas. É, né? Ah, bacana, Demais. legal. Prazer para todo mundo aí. Então, Vitor, se você quiser começar, fique à vontade, eu já estou gravando, tá? Se quiser compartilhar a tua tela. Opa, boa tarde, galera. Tudo bem? Boa Eu acho tarde. que aqui a maioria não me conhece, né? Eu sou o Victor, já trabalho com Automation já há algum tempinho, já figurinha velha, né, Giovana? Bem... Não velha de idade, né? Velha Não, de velho, automação não, ali, bem... idade não. Então, o pessoal da Quality eu acho que também não conhece o Anderson, o Everton e o Victor não conhece também, mas prazer, pessoal. Então, hoje eu separei deixa só. Estão falando de pijama. Uma vez eu participei de uma reunião, aí todo mundo com câmera desligada e tal, aí era kickoff. Eu acho que tinha umas 20 pessoas na sala, aí começaram a ligar a câmera para se apresentar, né? E um deles não quis abrir a câmera, ficou com vergonha, aí forçaram ele a abrir a câmera, o cara tava de roupão, barba assim, grande, de roupão, aí ficou engraçado. Ai, Era coitado do cara. no meio da pandemia, no começo da pandemia ali, foi engraçado. Acontece. O home office propicia essa situação para gente. Foi engraçado. Não, mas quem que também não fez nenhuma gafe no meio da pandemia em reunião online, né? Deve ter aparecido alguma por aí. Não, todo mundo tá se vendo só da barriga para cima. Da cintura para baixo é terra sem leite. Então, pessoal, eu separei aqui um projeto, talvez não seja... eu achei interessante, né? Uma maneira um pouco diferente de trabalhar, né? Nesse caso específico, deixa eu entrar no contexto do projeto. Esse projeto era um projeto para trabalhar diretamente com AD, né? Fazer inclusão de usuário, inclusão de grupo, exclusão de máquina, enfim, tinha todas aquelas deletar computador do AD, enfim, toda aquele grandes serviços que tem pro AD, né? E uma das exigências dele era a questão da segurança, né? Não podia ter salvar senha, por exemplo, no portal, né? Não podia salvar senha do portal, não podia ser no portal do Automation, né? Nem como credencial, nem como parâmetro, né? E como é uma empresa grande, né? Oferece serviços de servidores, tem mais de 1.500 servidores, quase 2.000 servidores disponíveis, né? Então a parte de segurança era bem importante, né? Então uma das soluções que foram dadas na época, né? E hoje está funcionando, é separar a parte de usuário e senha, né? Do portal, do acesso, tudo, e colocar ele criptografado como um arquivo na máquina, no servidor, né? O que isso trouxe de segurança para eles, principalmente, né? Que eu não vou ter senha armazenada em lugar nenhum, né? A não ser no arquivo, mas o arquivo está criptografado,
E eu não vou ter também acesso eu não posso entrar, por exemplo, na máquina, no servidor, abrir o arquivo e ler a senha, né? Somente uma pessoa tem acesso ao workflow, né? Ao arquivo. Eu vou mostrar aqui certinho como é que é, mas isso trouxe uma segurança muito grande para eles, né? Porque ninguém vai ter acesso à senha, nem pelo portal, nem na ferramenta, nem no estúdio, nada, né? E essa senha é importante porque tinha dois tipos de senha nesse projeto, né? Uma do AD, que faz praticamente tudo no AD, né? Quem tem acesso no AD pode mexer e fazer estrago gigantesco se for maldoso, né? E o outro era uma senha que tinha acesso a todos os servidores da rede, né? Que tinha outro serviço também, que ele acessava aos servidores e fazia uma pesquisa de pastas, arquivos, enfim. Foram dois projetos bem interessantes. Então, a parte da segurança foi um ponto fundamental, né? Então, com essa solução, a gente conseguiu dar essa segurança ao projeto, né, ao robô, tirando o usuário e senha do portal e colocando ele em arquivo criptografado, e o cliente também se sentiu seguro de confiante, né, de que ninguém mais ia ter acesso à senha, né? Então, deixa eu compartilhar a minha pasta só para mostrar como foi feito, tá? Eu não sei se é interessante para vocês também, eu achei uma visão um pouquinho diferente de como implementar uma segurança, né? Eu acho bem legal, porque tem bastante cliente que bate nisso, né? Eu acho bem bacana. Então, deixa eu aumentar aqui a minha resolução, então, para conseguir mostrar melhor para vocês. Diminuir, quer dizer. Foi no outro monitor, peraí. Então, é bem importante para mim foi muito importante, muito legal ter essa saída, né? E teve várias implementações pequenas nesse projeto também que eu posso mostrar também para vocês, né? Então, qual que foi o esquema? Teve o processo normal, né? E aí foi criado mais um projeto, né? Um processo, um fluxo que fizesse essa geração da senha, que gerasse a senha e gerasse o arquivo, né? Então, gerar a senha não, mas gerar os arquivos. Então, como que a gente fez esse arquivo, tá? Primeiro, tem dois fluxos, né? Temos dois fluxos, um fluxo com entrada de usuário, senha e diretório, né? A senha sempre vem do portal também criptografado, né? Isso é importante, porque aí ele não vai, não tem como interceptar ali no meio, né? Então já vem criptografado. A senha, o parâmetro é também usuário, senha e diretório que ele vai salvar, né? Vai salvar na máquina. Depois no fluxo filho, né? Ele pega os parâmetros e gera uma chave, né? Essa chave é uma chave aleatória. Isso também por questão de segurança, né? Porque aí ninguém tem acesso à chave que foi gerado o arquivo, né? A criptografia que foi gerada para fazer o segredo da senha, né? Então, isso também a gente decidiu dessa maneira por questão de segurança, porque aí ninguém sabe a chave, só sabe a senha da máquina, e se esqueceu, alguma coisa assim, aí tem que gerar um novo arquivo, gerar uma nova senha, né? Então, ele gera uma chave, né? E salva a chave, como é única, ele salva também no arquivo criptografado no servidor, né? No diretório. Então, ele gera a chave, salva no arquivo, e essa mesma chave utiliza, né? Gera credencial, usuário e senha, né? Um texto comum, criptografa
utilizando aquela chave que foi gerada, tá? E depois ele salva num arquivo binário, salva num arquivo TXT criptografado, tá? Dessa maneira, a gente fez, como eu falei, que o cliente se sinta seguro de que ninguém vai ter acesso. Esse foi o principal. Eu lembro, não sei se você participou, Giovana, da discussão, mas estava quase que desistindo do projeto. Eu acho que o Fernando, lembra aquele projeto? Não sei se o Fernando está aí. Você pode falar qual cliente é ou não? Sim, foi da Prodan, São Paulo. Tá. Uhum. Prodan é do governo governamental, né? Mas eles têm, eles fornecem serviço de servidor, de sistemas para todo o estado de São Paulo e para fora do estado também. Então eles têm mais de 2.000 servidores ali disponíveis, né? Então segurança para eles é fundamental. Uhum. Então eles quase cancelaram o projeto por causa dessa senha, né? Então foi bem crítico. Eles não queriam de jeito nenhum colocar a senha no portal. Porque imagina, 200 servidores, 2.000 servidores tendo acesso a praticamente tudo. Sim. Então foi bem crítico. Uhum. E aí a ideia surgiu como, Vitor? De fazer assim, dessa forma? Não lembro, a gente estava discutindo com um amigo meu, que ele é especialista também em desenvolvedor também, né? Não especificamente de robô, mas ele conhece um pouco. Aí a gente estava conversamos com eles também para ver se podia colocar ver alguma outra maneira. A gente explicou as credenciais, como é que funciona, tudo, mas não quiseram. E aí surgiu, não lembro de quem que surgiu essa ideia de colocar em arquivo, né? Uhum. Mas foi... Desculpe, pode falar. Pode falar. Ali no teu primeiro fluxo, né, que é um processo, né? Isso, é um processo. Isso, eu sempre começo com processo. Uhum. Esse aí, aí nos parâmetros você já tem usuário e senha, né? Ele entra no portal, ele é um projeto, né? É um workflow que ele tem que colocar usuário e senha, né? Quando ele é um fluxo que é sobre demanda, né? Ele tem que ir lá nos catálogos, executar e aí abre aquela caixinha de parâmetros para ele inserir o usuário e senha. Ah, tá. Ele passa essa informação em momento de execução. Ele coloca Isso, o usuário e senha. em execução. Entendi. Tá. Entendi. Uhum. Porque não é sempre que troca a senha, né? Então, como não é sempre, eles vão determinar quando vai trocar, né? Dependendo da política de senha da empresa, 3 meses, 1 mês, e aí vai trocando conforme a necessidade deles, né? Uhum. Então, eles vão lá no portal, eles têm acesso ao portal, têm acesso àquele no catálogo, né? E aí ele coloca o usuário e senha e já esse processo cria o arquivo. Ela chega criptografada para você? Aqui sim, né? Lá no portal eles não é criptografado, né? Eles só tem aquela opção de ser secreto, né? Aí fica com aquelas bolinhas no campo, né? Uhum. Aí ele vem criptografado já pro projeto, né? Pro workflow. Porque eu ia comentar com você, porque quando porque daí no fluxo, sai dessa telinha para eu ver, sai dos parâmetros. Porque quando você daí entra no fluxo, você puxa ele ali nos set variables, né? Isso. E aí você tem que passar para baixo. Isso. Porque quando você puxa, normalmente ele aparece no preview data, né? Quando você chama como field, ele aparece. Só que como vai estar executando lá em tempo de... É uma coisa que vai colocar na hora... Você não vai conseguir visualizar, o desenvolvedor não vai visualizar, né? Não. Esse foi outro ponto também, né? Justamente por isso que foi feito por arquivo, né? Porque aí o desenvolvedor não tem acesso àquela senha, né? Aquele usuário e senha, né? Então, aí vai ser direto do portal para o arquivo. Tá? Uhum. Porque uma das coisas que também já me falaram é o seguinte, por exemplo, se você coloca lá
uma senha nos parâmetros, mas daí você coloca ela como secreta ou como credential, né, que ela já criptografa. Se você colocar um get variables e ela puxar... meu filho atrás. Não tem problema, que bonitinho ele pulando. Se você coloca um get variables e ela puxa atrás, e ela puxa, né, entra como field, mesmo ela sendo criptografada, você consegue visualizar. Sim. Só que tem alguns steps que, por exemplo, lá o set value, né, do WebGui, que você, no campo lá onde você vai colocar a senha, você só vai puxar a field, você só consegue puxar como field, não aparece aquela bolinha vermelha lá para você puxar como parâmetro. Sim. Mas se você pegar ela como parâmetro, no formato de parâmetro lá de variável, e colar ali naquele campo, ele puxa, sabia? Sem você precisar colocar no get variables. Sem você precisar puxar como field. Eu nunca fiz esse teste, mas me falaram que funciona bem, que dá para fazer. Eu não fiz esse teste. Outro ponto que eles levaram em consideração é justamente esse acesso ao código, né? Quem que ia ter acesso ao código? Porque a gente sabe, né? Se a gente quiser pegar, desenvolvedor quiser pegar a senha, consegue, né? Aí consegue colocar aqui write log, ou até no preview, consegue. Mas se isso tudo lá foi fechado, a gente não tem acesso ao código, né? Então, se for desenvolver agora, foi entregue, beleza, entregou. Agora, se for mexer no código, né, aí tem assistido, né? Então tem que entrar lá no servidor deles, aí eles mesmos fazem lá, aí você vai guiando, é tudo fechado, né? Então foi uma preocupação muito grande por questão de segurança. Então desenvolveu, entregou tudo e não temos mais acesso a publicar, né? Ao portal, publicação, né? Tudo isso foi Nossa, foi muito fechado. Legal. Mas e daí ele gera esse arquivo? E aí, como que ele consome esse arquivo? Como que funciona depois? Ok, gerou o arquivo, né? Deixa eu só ver o arquivo aqui como ele gera. Vou mostrar aqui o arquivo para vocês. Espera aí. Ô, Victor. Sim. Uma dúvida bem básica, né? Eu entrei faz pouco tempo na Quality, tive acesso ao Automation Edge faz 3 meses que eu mexo só. Eu vi que no Process você coloca um step de Success no final, né? Tem que colocar esse carinha aí, é obrigado a colocar. Se não colocar, qual que é o problema? Porque eu nunca coloquei esse daí no final. Eu geralmente coloco para dar que ele finalizou, né? Porque aqui você tem no design, né? Aqui você tem cadê? Aqui, ó. O workflow result, né? E aqui você pode dar um resultado diferente, né? Se é verdadeiro, se é diverte, ou se é falso, enfim, aqui você pode dar a mensagem e uma saída diferente, né? Então, só eu acho que para indicar que ele finalizou com sucesso. Mas eu acho que não é obrigatório, não. Tá. E esse workflow que você chama Workflow Executor, quando você dá 2 cliques nele, ele tem uma abinha de parâmetros, né? Esse gera credencial mesmo. Sim. Ele entra aqui nos parâmetros ali. Como parâmetros. Mas esse aqui eu não envio parâmetros, tá? Eu já seto variáveis globais justamente para não mandar como parâmetro. Mas tanto faz, se eu quisesse mandar como parâmetro, eu podia pode também. Mandar, pode mandar, sem problema. E aqui ele pega da variável global, né? Não pega do parâmetro do fluxo, tá? Então já evita também um caminho ali que possa pegar. Mas aqui, se a gente quiser, pode colocar aqui um write to log e já pega a senha. Mas aí teria que ter acesso ao estúdio, acesso a um monte de coisa, né? Aí já enquanto estivesse rodando lá, que eles fazem isso lá em tempo de execução, daí é impossível pegar, porque eles vão mudar na hora, né? Aí é difícil, né? Aí a gente travou o máximo possível, né?
para que seja, para que ninguém queira pegar, assim, né? Então aí a gente fez esse tratamento ali para tentar travar. Tá? Legal, a minha dúvida foi bem basicona mesmo, de coisa de principiante mesmo, mas... Tranquilo. Tá. Então, beleza. Aqui ele gerou o arquivo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá, e esse projeto também tem outra coisa interessante. Eu já posso mostrar aqui para vocês. Cadê? Eu não sei se eu tenho arquivo aqui. Acho que eu não tenho arquivo. Mas se ele gera criptografado. Eu não tenho arquivo de data aqui. Não tenho. Não tenho arquivo gerado. Mas posso gerar, peraí. Deixa eu só Coloca trocar. uma senha qualquer. Vou fazer isso. Aí. Pode ser só a mesma senha, não faz diferença. Ó. É bem rapidinho, né? Então ele cria esses dois arquivos aqui, o de chave, né, criptografado, né, e o de usuário e senha, também criptografado, tá? Olha que bacana. Tá? Então cria esses dois arquivos. E para leitura, né, aí ele gerou, beleza, esse é um processo, e o próximo é a leitura do arquivo, né? Ele pega o arquivo, carrega os dois, né, de forma normal de leitura, né, de um texto, de arquivo de texto, né, como arquivo de texto, a chave também, né, chave como arquivo de texto também, binário, e depois ele decriptografa, utilizando a chave e a data, né, e aí ele decriptografa e salva no campo ali credencial, né, e aí ele utiliza, né, aí separa o que é usuário e senha, e aí vai o fluxo normal para utilizar esse usuário e senha nos fluxos ali, nos acessos, para chamada, enfim, e aí vai para frente. Então, eu achei que esse é um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais... Bem diferente. E é questão de segurança, né, às vezes a gente não sabe como tratar segurança, como dar um pouquinho mais de segurança. A gente sabe que as credenciais são bem seguras, né, mas o cliente às vezes não se sente seguro, e é uma maneira diferente de implementar uma segurança a mais. Victor, qual que é aquele step ali? Verifica solicitante? Qual que é esse step? Qual? Esse aqui? Qual que é esse step? Esse aqui é o switch case. Tá, beleza. Tá, e outra coisa interessante como também questão de segurança, esse projeto é tudo executado via PowerShell, né? Então tem vários scripts de PowerShell. Então, como eles não queriam que o código ficasse encapsulado no estúdio, então foram criados vários arquivos de PowerShell que recebem os parâmetros do estúdio executado no arquivo, né, no script, né? Esse aqui é deixa eu ver, pesquisa, altera status, grupo de acesso, grupo de acesso? Grupo de acesso, deixa eu ver aqui. Né, ele manda os parâmetros deixa eu ver, poxa, esse aí. Manda os parâmetros, executa tudo aqui, e depois o estúdio recebe de novo os retornos e faz o que... Então, a execução dos scripts é tudo em arquivo, né? Então, os scripts estão tudo em arquivo
na pasta, justamente para eles se sentirem também seguros de que não vai ter um código oculto ali no PowerShell que faça alguma coisa que eles não querem que faça, né? Dele busca do arquivo. Ele busca do arquivo. Ele chama o arquivo no PowerShell para executar o script, né? Então aqui, por exemplo, o comando caminho, né? Ele chama o caminho, o diretório onde estão os arquivos, o nome do script e vai passando os parâmetros, né? Esse aqui é o comando para executar o PowerShell, aí o arquivo e passando os parâmetros, vai passando os parâmetros ali para ele executar. Então aí executa e depois retorna, né? Como no arquivo numa pastinha aqui num campo, né? Num campo, o resultado, e esse resultado é analisado e passa para o código seguinte, né? Para o passo seguinte, né? Se o solicitante está ok, vai para um lado, se não, vai para outro, e vai fazendo o caminho. Então, a lógica de validação foi feita no Studio, no Automation, mas toda a parte de script foi feita em arquivo para eles se sentirem mais seguros. Sentiu alguma diferença em tempo de execução? Referente às steps do PowerShell direto no IE ou no script? Não, porque ele executa PowerShell igual, né? Esse plugin de PowerShell também chama o PowerShell, né? Não fez muita diferença, né? Aqui foi a mesma coisa, tá? Só que aqui ele vai executar o script, né? Como eu tinha que chamar um arquivo, né? Então por isso que foi executado a partir de um processo. Então chama o processo, executa o PowerShell e depois retorna o resultado como um texto num campo. Que legal, eu nunca usei esse step, hein? Eu percebo, pelo menos aqui em alguns projetos, que tem uma demora para setar atributos, apesar que é uma quantidade enorme, né, geralmente. Mas eu imaginei que talvez fazendo direto no script ganhasse um pouquinho de tempo, mas segundo o que você falou é a mesma coisa, então tem que ver outras formas. Porque na verdade o projeto começou tudo dentro do Automation, né? O script estava tudo dentro aqui, chamando esse PowerShell, né? Só que por questão de segurança, eles queriam ter um controle, né, do que estava sendo executado, de não ter, de repente, algum código que enviasse alguma informação para fora, ou pegar alguma informação de servidor, algum dado sigiloso, enfim, questão de segurança deles, né? Eles quiseram que o script ficasse tudo em arquivo também, né? Então, por isso que foi separado, foi retirado todo o script do PowerShell, que é executado tanto de criação, de verificação, validação de usuário, ver se o usuário existe, criação de grupo, tudo foi feito via script, né, do PowerShell, né? Então tem tudo isso aqui de script. E foi o cliente que fez esses scripts e te passou, ou você que teve que montar? Foi em conjunto, foi trabalho em conjunto ali, né? Foi parte deles que eles fizeram, né? Porque a gente não conhece a fundo o AD, né? Eles já tinham mais conhecimento. E aí, a partir de retorno, algumas validações, né? Tem muita coisa que a gente fez também. E daí, assim, eles já foram validando o que tinha ali também, né? Isso. O pessoal conhecia bastante de script lá, de PowerShell, ajudaram bastante também, né? Então, daí foi bem legal esse projeto. E quanto tempo durou, mais ou menos? Quanto tempo para desenvolver? Esse aqui demorou um pouquinho. Demorou uns 2 meses, eu acho, 2 meses e meio. Até mais, se não me engano. Demorou. Também não precisou mais olhar para ele depois, né? Não, esse aí é um dos projetos que a gente faz, larga e não ouve mais falar. Né? Um ano tá lá rodando ainda bem perfeito. E uma coisa interessante que ele tá com turbo, né?
Então, por dia, se não me engano, ele executa uns 1.500, 2.000 requisições por dia. Nossa. Então, e é um projeto que você consegue adequar também, né, sim. Vitor? E como é tudo script, né? Então, ele o turbo vai rodando, Sim. né? Essa palavra aí que você utilizou, o agente turbo ali, eu já ouvi falar bastante, mas nunca vi na prática. Ele literalmente roda 4 processos ao mesmo tempo no mesmo ambiente, é isso? Sim, ele roda até 4 processos, tá? Ele roda até 4 processos. Aí, nesse exemplo aqui, como é tudo script, né? Como que é aquele... Background, né, que eles falam, né? Isso, background, mas ITPA? premium steps, né? Ah, sim. Plugin premium, né? Que é tudo ITPA, né? Ele roda perfeitamente, não tem problema nenhum, né? Só quando é RPA tem que ter alguns cuidados, né? Justamente porque tem aplicações que não permitem, se for a mesma aplicação, por exemplo, se for acessar a mesma aplicação, você tem que ter o cuidado da aplicação permitir concorrência de usuários, né? Ou seja, fazer 2 instâncias do mesmo usuário, né? Então tem que ter esse cuidado. Ou a mesma tem uma aplicação que ele permita logar, tem sites, por exemplo, que não permite logar mesmo na mesma máquina com o mesmo usuário ou com 2 usuários diferentes, né? Então dependendo da aplicação tem que ter cuidado nisso, mas script, né, API, alguns sites também, eu já fiz para sites levantando o mesmo site com usuários diferentes, utilizando o pool de credenciais, né, também funcionando, aí funciona perfeitamente. Calma aí, ele faz até a parte gráfica, Vitor? Ele faz a interação de elementos gráficos ali ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, não dá problema? Então, aí depende, né? Por exemplo, o Senior, a aplicação Senior, eu tentei fazer uma vez e não consegui, porque o Senior não permite abrir 2 instâncias do Senior na mesma máquina. Aí não tem como fazer, né? Aí a aplicação mesmo não permite, né? Mas dependendo do site, lá na Mater Dei, era para fazer download de arquivo, né? Naqueles sites. São 5 sites. Lá eles têm o Turbo também, e é tudo web. O robô faz 4, executa 4. Quando eu mando sempre, tem uma scheduler que manda os 5 ao mesmo tempo. Aí um acaba rápido, depois de 1h30, mais ou menos, daí entra o quarto, ele faz tudo ao mesmo tempo e é tudo web, Anderson. Só não pode Sério? você não pode ter, por exemplo, você não pode usar o Surface, você não pode usar comando de teclado, né? Um Enter, um Tab, daí você não pode utilizar. Caso contrário, o Automation Edge, quando ele executa, né, uma instância, ele monta como se fosse uma VM só para aquilo ali. Ele enxerga somente aquela parte web dele, sabe? Ele não enxerga que está trabalhando ali lado a lado. O web paralelismo funciona muito bem porque ele salva, né, o ID do processo quando ele vai executar, né? Então, por isso que não tem interferência, né? Se você for ver a criação, eu acho que o Rosnin mostrou da última vez, né, Gi? A criação de... a criação de... Foi do navegador, do navegador, né? Viajava, né? Deixa eu ver se eu... Que ele não usava a interface gráfica, ele trabalhava somente com... headless, né, que a gente chama. Isso, ele fica escondido, né? E ali você tem que ele fica... tá aqui, ó. Deixa aqui. Ali você percebe que ele pega o ID do processo, né? Por isso que ele não... da instância, né? Por isso que ele não faz confusão de um navegador ou outro, tá? Isso sem necessidade de usar
o navegador aqui, né, de browser, né? Isso você pode rodar. Na mesma execução, você pode rodar até 2, eu acho que até 4, né, Gi, se não me engano. Aí tem uma configuração para fazer, né? Olha, aqui a gente consegue colocar nesse campo, a gente pode colocar infinito, a gente pode colocar quantos a gente quiser. Agora, de funcionar mesmo, executar, eu nunca tentei com mais do que 2. Eu já usei 2 também, já levantei 2 browsers sem problema. Sim. Agora, isso sem o paralelismo do Turbo. O Turbo, ele funciona direitinho porque ele pega, né, para cada navegador, ele pega o ID. Então, para ele é diferente. Agora, a aplicação já tem que ter mais cuidado, né? Por quê? Porque você vai chamar a aplicação pelo título, né? E às vezes você não tem como diferenciar uma aplicação de outra se não tiver, por exemplo, o ID logado ou alguma característica que tenha a aplicação consiga diferenciar de um usuário ou outro, uma instância de outra, né? Então a aplicação é um pouquinho mais complexa, mas o web funciona muito bem. O inject JavaScript funciona. Funciona, sim. Funciona porque ele vai chamar o navegador, né? O browser. E a Giovana falou ali do Surface, do Enter, tipo um Robot Handling, alguma coisa. No step de WebClick, você pode selecionar assim, se vai ser um clique, duplo clique e Enter. Esse Enter do step WebClick, ele é direcional, ele é direto na página também. Pode ter uma coisa na frente, ali esse Enter, ele funciona super bem também. Sim, funciona. Legal, boa. Às vezes você quer dar um Enter em algum lugar, né? É melhor do que clicar, né? Tipo, sei lá, uma combo que tem pesquisa, você quer, às vezes, escrever e apertar um Enter, que é melhor do que ter que procurar, clicar no meio da combo. Esse Enter aí pode ter coisa na frente, pode ter o que for, ele é da página, ele é no elemento. Ele funciona muito bem, já usei também. Funciona bem, Esse normal click aí, sempre que abre a página web, né, o Chrome, por exemplo, quando abre o Chrome e tem que fazer o login em alguma página, ele faz o login e aí fica aquela telinha de salvar a senha na frente. Não sei se vocês sabem, aquela telinha do Chrome que Chrome fica... mesmo, né? Então, e aí quando eu usei esse normal click, o elemento estava atrás dessa telinha, ele não conseguia achar o elemento com o normal click. Eu tive que usar click using JavaScript para ele conseguir clicar. Foi algum bug só do meu ou é assim mesmo que funciona esse normal click? Ele clica como se estivesse clicando na página mesmo. Não, esse funciona um clique na página mesmo. Tanto é que se tiver um modal na frente, ele não vai clicar, né? Aí ele diz a mensagem, outro elemento interceptou o clique em tal elemento, né? Que você quis clicar. Sabe o que eu descobri esses dias? A telinha de senha lá do Chrome, se você usar os steps do GUI Automation do você consegue fechar aquela tela. Essa aqui aparece aqui em cima quando você loga, né? Quando você loga. Pro robô, né? Pro robô é indiferente, mas às vezes pra gente, ou dependendo do que você vai fazer, né? Às vezes ela pode te atrapalhar. Se você colocar o step ali do GUI para desktop, você consegue interagir com aquela tela. Legal. Viu? Eu tenho uma dúvida que foge um pouquinho do tema, mas, por exemplo, eu tive que criar um arquivo CSV só com o header, escrito, sei lá, qualquer coisa no header. Você coloca lá nome, cidade e estado, sei lá, no header do arquivo CSV. Só que ele sempre criava com uma linha em branco embaixo, com os pontos e vírgula, né, separando os campos. Ele criava o header e os campos embaixo. Para eu conseguir fazer isso funcionar, eu tive que forçar um erro. Eu tive que forçar dar erro, porque daí ele cria o arquivo com o header, dá erro, e aí ele não cria a linha de baixo. Tem um jeito normal de fazer, sem ter que fazer esse forçar um erro? Eu tive que forçar um erro, colocar um try catch e forçar um erro para ele criar o arquivo desse jeito. Vocês já teve que criar um arquivo só com o header? Não, mas nesse caso, é porque ele vai criar uma linha porque o workflow ele funciona com linhas, né? Se não tivesse nenhuma linha, mesmo que seja toda em branco, né, com generate ou com get variables, né,
aí ele nem executa, né? Então ele é obrigado a ter uma linha pelo menos. Então ele sempre, se você colocar para criar o header, aí ele vai criar o cabeçalho e vai inserir uma linha, nem que seja toda em branco. Aí nesse caso, de repente, você poderia criar ao invés de criar uma... porque teu header ele não muda, né? Ou muda? Não muda. O header não. O que muda seria o título do arquivo, o nome do arquivo, né? Que daí você tem que pôr a data, né? A data do arquivo. O que você poderia fazer é criar uma linha só com os valores e utilizar ele como header, né? E aí você não escreve o header, escreve só a linha, mas a tua linha no final vai ser teu header. Não sei se entendeu. Entendi. Eu crio as variáveis e nessas variáveis eu coloco o valor que eu quero no header. Isso. Entendi. E aí quando você vai escrever, né? Você tira a opção de header, né? Aqui, input não, output. Nossa, eu fiz acho que tem uns 15 steps só para criar um arquivo com header. Coloquei try-cat, 2 arquivos com header, eu tive que colocar. Aí você faz de maneira mais simples, né? Aí você tem você pode usar um data grid, né? Que sempre vai ser fixo. E aqui você coloca como... Porque aí você já tem que colocar a variável. No field você tem que colocar o nome da variável, né? E aqui você coloca o header, né? E aqui você tem que colocar o nome da variável, né? E aí você tira o header, ele não cria o header, mas ele vai criar teus campos aqui com o nome do header que você quer. Nossa, uma outra pessoa pensando já achou uma solução bem mais fácil. Mas esquenta a cabeça, Everton. O importante é conseguir fazer. Você faz com o conhecimento que você tem naquele momento, né? Sim. Não existe certo ou errado. Quando a gente olha nossos fluxos, primeiros fluxos, a gente vê que a gente evolui, né? Não consigo. É isso mesmo. Dá vontade, às vezes, de refazer, mas melhor não, né? Tá funcionando, tá funcionando, deixa lá. Às vezes dá até vergonha, meu Deus, como que eu fiz isso aí? Ai, gente. Só mais um ponto ali referente ainda ao Turbo. Aquela parte de fila lá no on-demand, mantém da mesma maneira. 4 ali vai respeitar, vai dar 1000, aguardando, enfim. Tá fugindo um pouco tua voz, Anderson. Tá, é um fone aqui. Fica tudo igual ali a parte de status lá no on-demand, né? Ele faz as filas normais também pro Turbo? Sim, ele funciona igual. Vai ter os status lá de novo, vai ter em execução, vai expirar se tiver muito tempo, né? Isso não muda, tá? A única coisa que vai mudar é que vai estar executando 4 processos ao mesmo tempo. Legal, bacana. Mandei um link aí com a print do meu fluxo só para criar o arquivo com header, o jeito que ficou. No chat do meeting aqui. Esse aqui? E eu tive que pegar e exportar o caminho do arquivo que ele criou, né? Por isso que tem esse PS variable aí. Set PS variable. Aí eu tive que fazer isso aí para forçar ele a dar um erro. Dentro do arquivo, o que acontece? O que força ele a dar o erro? Quando você põe o append lá dentro desse text, quando você preenche a caixinha append, ele dá erro se você não coloca o caminho do arquivo no primeiro campo de cima. E aí ele dá erro. E aí quando ele dá erro, ele salva só o header. Entendi. Funcionou. Você gosta do try-catch, hein? Eu gosto bastante. Como eu venho da programação
sem ser low code, né? Aham. Nossa, eu colocava TriCat em tudo. Aham. Legal. Aí eu uso bastante nos meus fluxos o TriCat. Então é isso, pessoal. É, Não bem sei bacana. se acharam interessante o tema ou não, mas Foi super Eu gostei, interessante, Vitor. bem bacana. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua apresentação. Foi bem bacana. eu pensava falar 20 minutos, mas acabei É? falando mais. Você fez a apresentação inteira do segundo encontro de devs. Não, é bem legal, né, ter essas novas perspectivas de como fazer, como resolver, é super interessante. Muito bacana. Porque assim, eu nunca teria uma ideia como essa. E às vezes a gente pode até correr o risco de perder um cliente, né? Como o Vitor comentou ali. Por causa de segurança. Se o cara, de repente, o cliente tem aquilo na cabeça, às vezes já sofreu, né, com alguma coisa referente a isso, referente à segurança e tal, daí a empresa acaba ficando super cautelosa em relação a isso, né? E aí, por mais que o fabricante te dê garantia e tal, não sei o que, ele quer algo que ele consiga pegar, que ele consiga palpar, visualizar, né? E aqui foi isso que aconteceu. Ele viu realmente o negócio acontecendo, entendeu o funcionamento ali e viu que não teria realmente nenhuma brecha ali de segurança em relação às informações que estão tramitando, né? Uhum. Não, esse aqui foi quase que foi inviabilizado, assim, porque até o Fernando entrou ali, teve reunião, a gente tentou convencer eles de que as credenciais serão seguras e são realmente seguras, né? Mas não teve jeito. E aí achamos essa maneira aqui. Legal. Então, beleza. Eu vou compartilhar minha tela, que eu quero mostrar uma coisa que eu aprendi para vocês. Não sei se vocês já viram ou não, né? Mas eu conheci aí recentemente e tem me ajudado bastante. Vou compartilhar aqui. A gente tem pouquinhos minutinhos, já tá quase acabando, mas acho que dá tempo. Que é bem simplesinho aqui. Estão vendo minha tela já? Tá carregando, né? Uhum. Então tá. Que é o Selenium IDE. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, sabe aqueles sites que de vez em quando a gente tem bastante dificuldade de dar um clique num determinado lugar, por nada você consegue dar um clique naquele determinado elemento ou interagir de alguma forma com um determinado elemento, né? E aí você tenta de tudo quanto é jeito, procura ver se tem algum tipo de iframe ali dentro, se muda a janela, faz o diacho para conseguir e não consegue. Aí me apresentaram essa extensão, né? Que é o Selenium IDE, que você instala ele na tua máquina, e aí você tem ele aqui na extensão do teu navegador. E aí você faz assim, ó, para usar, cria tipo um projeto, ó, deixa eu criar um aqui só de teste. E aí eu coloco a URL que eu quero interagir. Então, vou colocar aqui www.automationedge.com.br. Beleza. Aí eu coloco aqui para gravar. Ele abre o site para mim, ele carrega. E aí eu vou fazer, sei lá, alguma coisa, tá? Então, vou lá em início não foi legal. Vou lá em Bot Library. E aí eu vou tentar comprar esse cara aqui, por exemplo. Aí eu venho no ver carrinho e ele vai gravando tudo que eu vou fazendo, tá? Aí eu vou lá ver o que ele tá fazendo, ó. Ele grava onde eu fui. Então eu dei um clique aqui e aí ele traz algumas opções, ó. Aqui do selector, XPath,
E aqui, ó, como position, o href, ID relativo, link. Então, ele vai te trazendo algumas opções que, às vezes, Às vezes até tem algum elemento que você teria que passar e você não conseguiu visualizar na página, que daí você vê exatamente o passo que ele faz, sabe? Então, tem me ajudado bastante. Lógico que não é 100%, não é sempre, né, que você consegue resolver, mas olha, eu acho que pelo menos uns 90% eu consigo matar quando eu tenho problema de chegar normal num elemento. Eu estou começando a suar, eu venho e utilizo esse recurso aqui. É bem top. Eu acho que tem ainda a versão para Mozilla. Oi? Ele é bem top. Eu acho que ainda tem a versão para Mozilla ainda, se você quiser também. Ah, é? Ah, que legal. Que legal. Tinha que ter para Internet Explorer. Tinha que ter uma ferramenta que bane Internet Explorer do mundo. Eu não conhecia essa ferramenta, bem legal. O pior é que eu já tive que usar Internet Explorer para fazer uma coisa. Tinha que ser o Internet Explorer. Não tinha mais nada. Não, tem uns que não adianta. Tem que ser o Internet Explorer e não tem Cristo que resolva. Daí tem que ser daquele jeito. Teve um projeto que eu tive que fazer que um navegador era o Chrome, o outro era o Mozilla e o outro o Internet Explorer, porque não funcionava, os três não funcionavam num só. Meu Deus. Uma página da... usar o Surface para abrir o Opera. Ou o MV, né? O pessoal da Quality aí tem contato com o MV que tem que... O Vitor também, né, Vitor? Você já fez? Também, MV. Emula um iOS no computador para abrir um Safari também, já vai fazendo. Alô. O Fer me mostrou uma extensão do Chrome também, acho que é o TruePath, que ele dá a opção, em vez de você precisar dar um inspect na máquina, um inspect no elemento, daí, né, copiar, XPath, daí dar um Ctrl+S, Ctrl+V para ver como é que tá aí, vai acabar. Mas tem uma extensão chamada, que eu acho que é TruePath também, que é bem legal. Procurei.